Venho primeiramente agradecer ao primeiro CONABIV, que é o primeiro Congresso Nacional de Biologia Vegetal Online, agradecer por poder estar aqui com vocês, compartilhando informações sobre essa temática que acredito ser de fundamental importância para desenvolver projetos na área da conservação da biodiversidade. Meu nome é Maria Marques Nunes Neta, sou bióloga, sou mestre em estudos territoriais e venho ultimamente desenvolvendo pesquisa na área da ecologia da paisagem. E essa temática é algo presente na minha pesquisa, a questão da fragmentação da vegetação nativa. Então, eu venho trazer um pouco para vocês o que é uma integridade ecológica, o que é a fragmentação da vegetação nativa de uma paisagem, para termos noção e podermos estar desenvolvendo projetos nessa linha, ou desenvolvendo outros trabalhos, né, seja tanto na área científica ou na área política, voltado para o estudo da restauração de uma paisagem. Primeiramente, é interessante termos noção do que é uma paisagem. A paisagem é um mosaico heterogêneo. Do ponto de vista da ecologia da paisagem, a paisagem é um mosaico heterogêneo composto por unidades interativas. E esse mosaico heterogêneo, ele é essencialmente visto pelos olhos do homem na abordagem geográfica e pelo olhar das espécies ou comunidades estudadas na abordagem ecológica. Quando falamos na abordagem geográfica, é no sentido de que o homem ele vê uma paisagem no interesse do planejamento para a ocupação do território. Já na abordagem ecológica, o nosso olhar para a paisagem é no sentido de ver como se encontram os elementos naturais que fazem parte daquela paisagem, o equilíbrio ecológico que existe entre aqueles elementos naturais, seja fauna, flora, os recursos hídricos, todos os elementos naturais que constituem aquele ecossistema existente. A paisagem, estruturalmente, ela se apresenta contendo manchas, corredores e matrizes, como podemos ver nessa imagem. Aqui mais para frente a gente vai ver um pouco do conceito, porque para entendermos a paisagem é interessante sabermos desses elementos como é que se define essas estruturas. Então, as manchas, elas são áreas homogêneas ou unidades de paisagem que possuem extensões espaciais reduzidas e não lineares, se distinguem das unidades vizinhas. Então, as manchas são justamente os fragmentos florestais que existem, que compõem a paisagem. Já os corredores são elementos lineares, né, que conectam essas manchas ou fragmentos florestais, que também são áreas homogêneas, mas de forma linear. Já a matriz é a unidade dominante, que ela recobre a maior parte da paisagem e tem um maior grau de conexão da sua área. E a matriz, geralmente, ela é composta por atividades de uso e ocupação da terra, que vamos ver mais lá para frente. Então, aqui é um exemplo, a imagem mais ampliada, para vocês verem como é a representação da estrutura da paisagem. E para entendermos essa questão da integridade ecológica de uma determinada paisagem, é interessante sabermos que a integridade ecológica ela visa avaliar de forma o estado atual da composição, da estrutura e os processos de conectividade de um determinado tipo de ecossistema. E para haver integridade ecológica, deve estar relativamente intacta uma variedade de atributos ecológicos e escalas espaciais e temporais. E também usamos a integridade ecológica para aplicabilidade no gerenciamento dos ecossistemas. Então, a integridade ecológica é de fundamental importância para sabermos como se encontram determinados ecossistemas. Se eles se encontram íntegros, se eles se encontram já antropizados, já com algum tipo de ocupação, de uso da terra. E atualmente a conversão de terras em ecossistemas agrícolas representa 80% do desmatamento global. É a principal causa atual da taxa de perda da biodiversidade. E essa conversão de terras, né, em ecossistemas agrícolas, justamente resulta o quê?
na fragmentação e nas perdas de hábitats. O processo de fragmentação florestal, como é que acontece esse processo de fragmentação florestal? Podemos ver aqui uma ilustração de uma paisagem, esse azul seria a paisagem, onde ela foi fragmentada devido a algum tipo de atividade humana e acontece esse processo de fragmentação. Então, a fragmentação justamente acontece pela retirada de áreas de floresta, formando umas vegetacionais isoladas. Também acontece pela descontinuidade desses fragmentos, que reduz a conectividade e acaba impactando na interação organismo-paisagem. Então, aqui podemos ver os fragmentos, aqui é uma paisagem mais fragmentada, aqui é uma paisagem que, além de ser fragmentada, os fragmentos também se encontram isolados e com grande perda de hábitat, porque além da fragmentação, há perda de hábitat. Podemos ver aqui que os fragmentos menores perderam áreas de floresta, eles vão se tornando cada vez mais isolados e perdendo a conectividade entre eles. Eu trago como exemplo um estudo da fragmentação, da análise da paisagem com base na fragmentação da APA do Pratigi. Vocês podem ver aqui que essa paisagem ela foi fragmentada, sua vegetação nativa foi fragmentada e principalmente por atividade do tipo agropastoriz. Pela agricultura, podemos ver que é um domínio da agricultura ocupando essa paisagem, que acaba impactando e resultando nesse processo de fragmentação. E o processo de fragmentação, quais os efeitos da fragmentação do hábitat são amplamente vistos como um aspecto da degradação do hábitat, como já foi citado, porque a fragmentação e a degradação do hábitat a gente analisa de forma separada, porque a degradação do hábitat vai depender do grau de fragmentação que está acontecendo em determinada paisagem. Então, efeitos da fragmentação junto à perda de hábitat são imensamente negativos sobre a biodiversidade. E aqui tem um exemplo de fragmentação da paisagem, que foi de um estudo de ocupação da terra da microbacia do córrego do Taquarine, Mato Grosso do Sul. Também podemos ver aqui que a silvicultura e a pastagem são as principais atividades de uso e ocupação que mais estão ocupando as áreas da paisagem e tornando a paisagem cada vez mais fragmentada. Podemos ver aqui que temos poucos fragmentos de floresta aqui. Vemos mata de ciliar aqui e vemos também um pouco do cerrado. Então, como já foi citado na literatura, as atividades agropastorais elas são as mais responsáveis pelo processo de fragmentação. E o processo da fragmentação, ela forma um conjunto de... Ela faz com que as populações que existiam ali naqueles fragmentos, as populações que existiam aqui, elas acabam se subdividindo e formando as subpopulações, que são as chamadas metapopulações. E essas metapopulações, elas acabam perdendo aquelas características originais, inicialmente, que elas tinham. E esse processo de fragmentação também impacta na questão do fluxo gênico das espécies. Então, aquele isolamento vai reduzindo o fluxo gênico e, como já foi dito, esses fragmentos acabam contendo espécies que vão passar a possuir características próprias da original. E o interessante é que quando formos analisar essa questão do processo de fragmentação florestal, é ver qual tipo de espécie estamos analisando, quais espécies, porque a fragmentação ela opera em vastas escalas espaciais e temporais, porque vai depender das características e do comportamento, da história de vida específica de cada espécie. Então é interessante saber qual espécie estamos analisando naquela paisagem, seja da flora, seja da fauna.
Então, para entendermos o grau de fragmentação da paisagem. E ao analisarmos cenários de paisagens sustentáveis e limites de fragmentação, a gente verifica como essa paisagem está classificada diante do seu limiar de fragmentação. Como ela está, como ela se encontra. Então, ela se encontra conforme o seu limiar crítico. Então, segundo alguns autores, como Arroyo Rodrigues, ele diz que paisagens de tamanho igual ou maior a 40% de cobertura florestal é o ideal. É o ideal para se manter a biodiversidade ali existente, para manter um hábitat, manter os hábitats das espécies. Então, é o tamanho ideal, mínimo, igual a 40% ou maior que isso, porque menor que isso já compromete a biodiversidade. Com relação à flora, há um estudo de Rigueira 2012 que ele fala que a perda de hábitat e limiar de extinção das plantas lenhosas, da família Myrtácea, da Mata Atlântica, os resultados mostraram que, em média, paisagens com elevadas quantidades de hábitat, 40% a 55%, apresentaram maior número de espécies, 4 vezes maior do que aquelas paisagens que tinham apenas 20% da sua cobertura florestal. Aqui uma ilustração de um estudo da FAPESP, publicado pela FAPESP, que ele mostra dois momentos de paisagem, uma paisagem com a floresta, maior quantidade de vegetação nativa, e, consequentemente, também havendo um maior número de espécies e de classes, seja de répteis, anfíbios, mamíferos, aves. Então, há um maior número de espécies quanto maior a vegetação nativa. Então, com a preservação de pelo menos 40% da vegetação original, a floresta é rica em árvores grandes com frutos cujas sementes são de espécies como mamíferos e aves, como exemplo, ânfitas, cutias, tucanos. E no ambiente sombreado, anfíbios e répteis evitam o calor excessivo. Então, isso, quando há uma maior vegetação nativa, isso contribui para que aquele ambiente ali propicie o hábitat das devidas espécies, das diversas espécies. Aqui temos, essa segunda imagem, temos uma paisagem com uma vegetação mais degradada, mais fragmentada e menos de 40% da cobertura florestal. E o que acontece? Já se caracteriza por árvores menores ou por menos frutos, tomadas por trepadeiras e animais. Quem mais vai estar presente ali? São os animais frugívoros. Na verdade, os animais frugívoros, eles se tornam raros e vai se proliferar ainda vertebrados que consomem sementes e folhas. Então, o que mais vai estar presente aí nesses hábitats são os anfíbios grandes e répteis pequenos, que são os que mais subsistem, e que suportam esses tipos de ambiente. Quanto ao grau de exigência das espécies em relação ao hábitat e ao impacto de perda de floresta, há uma variação, porque existem as espécies especialistas e existem as espécies generalistas. As especialistas são aquelas que têm como hábitat principal o interior de florestas, que são muito mais impactadas de modo negativo pela perda florestal do que as espécies generalistas. Temos exemplo, vou pegar um exemplo de uma espécie bem vulnerável, sensível à fragmentação, que é a preguiça de coleira, que vamos até ver um pouco sobre ela mais para frente. E ela é uma espécie bem impactada, que é uma espécie bem florestal, ela é uma espécie especialista. E as espécies generalistas, elas são aquelas que apresentam um nicho ecológico amplo, usando recursos tanto de interior de floresta, como elas também usam as bordas da floresta em regeneração e outras coberturas de árvores em terras agrícolas. Então, podemos pegar como exemplo uma espécie, um Tropidurus ríspidus, que é uma espécie de réptil, que ele é uma espécie que não precisa necessariamente que haja uma floresta íntegra para ele resistir àquele ambiente ali.
Então, ele é uma espécie que não é tão sensível à degradação de uma determinado ecossistema, paisagem, dentro de uma paisagem. E um fator importante para conectar os fragmentos de uma paisagem que está fragmentadas, né, ou as manchas, é a conectividade. Então, a conectividade é um fator bem importante, porque ela é vital, ela influencia na sobrevivência das populações e na dinâmica populacional, e manter a conectividade é um dos principais desafios para a conservação da biodiversidade em todo o mundo. Então, a conectividade é um fator importantíssimo para estar em discussões nos projetos, tanto de pesquisa como nos projetos políticos, para a restauração de uma paisagem, a restauração da vegetação nativa, a contribuição para o fluxo gênico das espécies. Algumas estratégias de conectividade é o que? São os corredores ecológicos entre as unidades de conservação, que até mesmo entre os fragmentos mais bem conservados podem, em parte, permitir a manutenção destes a longo prazo e mesmo promover a recuperação funcional de determinadas unidades ecológicas que são atualmente ilhadas. E outro exemplo de conectividade são as matrizes. As matrizes mais permeáveis podem desempenhar a mesma função dos corredores. Só que, por isso que é importante vermos qual espécie estamos analisando como espécie-alvo de conservação, para ver se realmente determinadas matrizes elas vão servir de corredor ecológico. Então, as matrizes, elas podem sim facilitar o deslocamento das espécies e servir como hábitat complementar. Vai depender da espécie estudada. Aí eu trago para vocês um estudo da minha autoria, dentro da ecologia da paisagem, que foi para analisar a integridade ecológica da bacia do Rio do Litoral Norte da Bahia, como subsídio para a conservação da espécie preguiça de coleira. Então, foi um estudo que aconteceu porque a paisagem do litoral norte da Bahia, ele vem sofrendo o processo de fragmentação florestal desde quando se construiu a rodovia Linha Verde, que é a BA-099, que foi construída em 1970. Então, a partir daí, com a construção dessa rodovia, facilitou o processo de ocupação e uso da terra dessa região, ocupação hoteleira, ocupação da agropecuária, ocupação da silvicultura. Então, tudo isso propiciou a ocupação de diversas atividades humanas. E isso, consequentemente, trouxe fragmentação e perda de hábitat para aquela floresta que existia ali. Essa paisagem é bem importante para a Bahia, para o litoral norte da Bahia, porque ela está entre os 10 ecossistemas mais importantes do litoral norte, os fragmentos florestais da bacia do Bur, que é o tema estudado. Em 1990, os remanescentes florestais foram considerados importantes também em critérios botânicos. E houve também estudo de plantas raras do Brasil, onde foram registradas espécies raras endêmicas ameaçadas de extinção na Mata do Bur. Então, esses remanescentes florestais são muito importantes para a conservação da biodiversidade que existe ali. E a justificativa desse trabalho foi avaliar o cenário atual da bacia hidrográfica do Bur, situado no litoral norte, onde quantificou-se o grau de fragmentação da paisagem e buscou-se identificar as áreas prioritárias para a conservação e subsidiar a restauração ecológica, que é o que a temática dessa palestra traz para vocês, de como podemos quantificar o grau de fragmentação de uma paisagem, como podemos fazer isso, como podemos identificar quais são as áreas prioritárias para a conservação, identificarmos quais são os melhores fragmentos florestais que existem ali
para priorizarmos. E nesse estudo, como avaliou-se a integridade ecológica da área de estudo? Então, primeiro houve a caracterização da paisagem, houve também uma análise da dinâmica espaço-temporal do uso e cobertura da terra, da bacia do Umbu de 31 anos. Houve a avaliação também da estrutura da paisagem, que foi a quantificação da classe formação florestal da bacia do Rio Umbu. E a partir daí avaliou-se a integridade ecológica e a funcionalidade, como uma espécie-alvo é o Bradipus torquato, preguiça de coleira. Então, a partir dessas premissas, podemos avaliar a integridade ecológica dessa área de estudo. Ver quais são os melhores fragmentos, quais são os fragmentos chaves e conexões para a paisagem que possa conservar a espécie. Então, iniciamos com a caracterização ambiental, onde analisamos diversos fatores, dentre eles, primeiramente, a gente pode ver que a bacia do Umbu, ela situa-se aqui na Bahia, no litoral norte da Bahia, e ela abrange os municípios de Conde e Esplanada. E essa bacia do Rio Umbu, onde encontram-se esses fragmentos florestais, que são muito importantes em termos de conservação ecológica, ela possui uma área de 26 mil hectares. A principal fitofisionomia que foi encontrada nessa bacia foi a floresta umbrófila, que é a floresta umbrófila densa, e o ecótono, né, de floresta estacional, com savana. Podemos ver aqui, representado nessa tabela, a floresta umbrófila densa, o ecótono de savana com floresta estacional, 53%, e a floresta umbrófila, 37% da área da bacia. Então, somando os dois, temos área de floresta aí em torno de 80%. Mas, como a espécie-alvo do estudo foi a preguiça de coleira, então a floresta de maior importância foi a floresta umbrófila densa, principal, porque é onde se ocorrem maiores registros de preguiça de coleira, são áreas de floresta umbrófila densa. Até hoje, a literatura registra nesse tipo de fitofisionomia. E a fitofisionomia de floresta umbrófila densa, ela justamente coincide com a área da APA, ela coincide com a área da APA de preservação ambiental, que é a APA Litoral Norte da Bahia, como podemos ver aqui, onde existem zonas de proteção, zonas de agricultura, todas com suas restrições, zonas de agricultura, zonas de proteção rigorosa, tudo isso contribui para a conservação dos remanescentes florestais, de floresta umbrófila densa. Então, os remanescentes florestais da bacia do Umbu são comuns às unidades tanto de reserva legal como da área de APA. Sonomaria correspondente aos remanescentes de floresta umbrófila, como já foi dito. E esses remanescentes são áreas-chave em si de interesse global que devem ser identificados e protegidos em âmbito regional ou nacional, através de uma área de rede de proteção. Então, é importante, quando vocês desenvolverem o estudo, vocês estarem fazendo essa identificação a partir do mapeamento da vegetação da determinada área do locus da pesquisa de vocês. E também nesse estudo foi feito a análise da dinâmica espaço-temporal. Essa análise da dinâmica proporciona, faz com que a gente possa entender a dinâmica, permite acessar informações estruturais da paisagem no tempo e no espaço. Então, a gente entende o que foi que aconteceu no decorrer dos anos, com a vegetação que existe ali na paisagem que estamos analisando. E, para isso, a gente pode utilizar ferramentas como o mapa de uso e cobertura da terra, utilizar o Map Biomas, que é uma plataforma, e você pode fazer essa análise temporal. Eu fiz uma análise entre 1990 e 2021, e a partir daí gerou-se 13 tipologias de uso e cobertura da terra. Também gerou-se um relatório com a quantificação das áreas. Então, foram 13 tipologias, podemos ver aqui, são 13 tipologias, e a quantificação. Então, quando você faz essa análise das tipologias, você obtém-se também essa quantificação, esses números.
E podemos ver aqui que a formação florestal ela corresponde a 38%. A formação florestal e de floresta umbrófila densa, ela corresponde a 38% da paisagem. O restante são outros tipos de ocupação e outros elementos da paisagem. Aqui o foco foi a floresta umbrófila densa, porque minha especial de estudo foi a preguiça de coleira. E quando a gente faz essa dinâmica temporal, faz essa análise, a gente pode ver o quanto se perdeu de floresta. Então, essa análise da dinâmica temporal de uso e cobertura da terra, a partir do mapa biomas, pode-se identificar que houve uma perda de 5.700 hectares de floresta entre 1990 e 2021. E o inverso, tivemos um aumento da silvicultura, da pastagem e mosaicos de uso, que é a agricultura. Então, as atividades agropastoris são dominantes, como já foi dito pela literatura, e aqui comprova isso. Aqui é um mapa da dinâmica temporal de uso e cobertura da terra, que a gente pode fazer essa análise, onde foi feita essa análise, e podemos ver que de 1990 a cobertura florestal era dominante, dominava quase toda a bacia. Nesses 31 anos, houve um processo de antropização e uso e ocupação da terra com essas todas as tipologias, e principalmente por essas três, que são as que mais cresceram, que foi pastagem, agricultura e a silvicultura. Então, a silvicultura aumentou 3.067 hectares, a pastagem 2.700 e os mosaicos de uso, que é a agricultura, 1.998 hectares. E perdeu-se 5.700 hectares de floresta nesses 31 anos. Então, quando você faz uma análise da dinâmica espaço-temporal, você pode ter uma noção estrutural de quanto se perdeu e o que é que está ocupando ali, substituindo essa vegetação nativa. Já para quantificarmos a vegetação que existe na paisagem, podemos utilizar ferramentas. No caso desse estudo, foi utilizado o Fragstat, mas existem outras ferramentas que podem também servir para quantificar através das métricas da paisagem. E utilizamos esses dados no mapa biomas, dessa quantificação, mas principalmente foi utilizado a classe formação florestal, que é a classe foco da pesquisa. Então, foi extraído essa classe formação florestal, e a partir dessa classe formação florestal que fizemos o cálculo das métricas com esse software Fragstat. Então, a partir daí, foi analisado as métricas de área, de fragmento, borda, área central, conectividade. Então, a partir dessas métricas, que de fato, de forma precisa, vamos entender a integridade da paisagem, saber se a paisagem realmente se encontra íntegra e qual o seu grau de integridade. Aqui podemos ver, eu trouxe de forma sintetizada o estudo, mas eu trouxe algumas métricas. Aqui podemos ver as métricas, aqui são as classes. Eu dividi esse estudo em classes de tamanhos de fragmentos. Então, aqueles fragmentos de 0 a 5 hectares, de 5 a 10, 10 a 25, 25 a 50, de 10 a 500 hectares e acima de 500 hectares. E a partir dessas classes que foram analisadas as métricas de conectividade, quais são os fragmentos mais conectados, quais estão mais isolados na paisagem, quais têm mais borda, qual tem maior área. Então, a partir daí, podemos compreender, de fato, o nível de fragmentação da paisagem, o nível de degradação dos hábitats e o comprometimento da sobrevivência das espécies, da biodiversidade das espécies. Aqui temos como um resultado, eu trouxe as classes, como já foram mostradas, que foram divididas por tamanho. E aqui eu trago uma tabela que pode mostrar que temos, vou falar de uma forma breve aqui, que temos um total de 331 fragmentos na paisagem. Desses 331, então mostra que a paisagem encontra-se muito fragmentada. A maioria dos fragmentos possui a classe 1 é a classe mais fragmentada,
de 0 a 5 hectares. Nessa classe possui 270 fragmentos. Então, numa paisagem que possui 270 fragmentos de 0 a 5 hectares, mostra que ela se encontra-se altamente fragmentada. Mas, apesar dessa fragmentação, existe um fragmento, na classe 6, tem um fragmento que é o fragmento-chave, que ele possui 8.000 hectares. Então, é um fragmento essencial para a preservação dos hábitats, das espécies que existem ali, naquele ambiente, naquela paisagem. A área core também, maior, é desse fragmento da classe 6. E podemos ver aqui, área core, e o menor fragmento existente na bacia, ele possui 0,09 hectares, e o maior 8.000. Então, a gente só pode ter uma noção precisa de fragmentação na paisagem se utilizarmos fragmentos do tipo o Fragstat, que ele analisa as métricas, ele faz a quantificação desses fragmentos. Então, a partir daí, a gente tem uma noção melhor para a gente poder discutir e dizer como se encontra uma determinada paisagem, a vegetação nativa dali e tomarmos as melhores medidas. Então, a paisagem da bacia do Rio Bu, o que foi que a gente pode ver? Que ele possui cerca de 10.540 hectares de cobertura florestal nativa, que corresponde à floresta umbrófila. E, como vimos a questão do limiar de fragmentação, segundo Santos Assis e Arroio Rodrigues, a paisagem ela pode se classificar num limiar de crítico de fragmentação justamente quando ela está em torno dos 30%. Então, é o caso da bacia do Rio Bu, essa área de estudo, esse locus da minha pesquisa, então mostrou que ela se encontra próximo de um limiar crítico de fragmentação. Apesar dela ter um fragmento grande, mas parte da paisagem se encontra comprometida devido ao número de fragmentos que existem nela. Segundo Santos, o modelo de paisagem com limite especificado em 30% de cobertura florestal sugere que a ocupação da preguiça de coleira começa a diminuir quando a cobertura florestal cai abaixo de 30%. Então, à medida que for diminuindo essa floresta, também vai diminuindo a ocupação da preguiça de coleira. Essa preguiça de coleira ela vai começar a migrar, ela é uma espécie muito vulnerável, porque ela é uma espécie lenta, sabemos que ela é lenta, então ela sofre atropelamentos, ela sofre a caça, ela é uma espécie fácil também de ser predada por alguma outra espécie da fauna. E a paisagem, como vimos, conclui-se que a devida paisagem estudada, ela sofreu alto grau de fragmentação e, consequentemente, uma redução nas suas áreas de hábitats, colocando em risco a extinção das espécies que se encontram na área de estudo. A classe 1, como vimos, ela tinha 270 fragmentos, que é a classe que mais sofre com a perda de hábitat, isolamento, e como vimos na análise de uso e ocupação da terra, a silvicultura, a pastagem mais rápida de uso foram o que mais influenciaram nesse processo de fragmentação. Também houve outras atividades mineradoras, mas essas três foram as que mais impactaram. E foi verificado que a maioria dos fragmentos da paisagem possui tamanho médio de 1,8 hectares, demonstrando grande perda de hábitats. Foi evidenciado também nesse estudo que os fragmentos maiores possuíam uma área core, dentro dos fragmentos, apresentando a maior capacidade de proteção da área central e, consequentemente, a maior manutenção do hábitat das espécies. E a sua conservação se deve principalmente, por que existem esses fragmentos ainda? Consequentemente, porque ali existe uma unidade de conservação, que é a área de proteção ambiental, e ela contribuiu para a conservação, porque como ela é dividida em zonas de proteção, então existem zonas rigorosas ali, e isso influenciou bastante na conservação desses fragmentos. Quando as métricas de conectividade foram analisadas, o índice de proximidade entre os fragmentos, viram que o fragmento da classe 6, aquele de 8.000 hectares que vocês viram, é o fragmento que está mais conectado com todos os fragmentos da paisagem, e esse fragmento é o fragmento que deve ser considerado área-chave para a conservação e manutenção da preguiça de coleira e das diversas espécies que existem ali naquele ambiente. E ressalta-se que se deve priorizar para a restauração os remanescentes também pequenos, aqueles pequenos também têm importância, né? Assim como os grandes, porque eles servem de steptones
porque os grandes já se encontram dentro das áreas protegidas. Mas os pequenos precisam de políticas de preservação por conta que eles servem de steptones, servem de deslocamento das espécies e contribuem para o fluxo gênico. Se não for tomadas medidas de conservação, a paisagem pode chegar a um limiar crítico de fragmentação. Então, a gente chega a essa conclusão aí diante do estudo. E é isso que eu trago para vocês, que se vocês quiserem desenvolver projetos na área de restauração ecológica, analisar uma determinada especial, vocês devem priorizar, também estudar como se encontra os fragmentos, a paisagem, a fragmentação da paisagem e a integridade ecológica. Então, quero agradecer a vocês por poderem, por se interessarem nessa temática, espero ter ajudado, e agradecer também a organização, mais uma vez, do Congresso por essa oportunidade de estar aqui. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? Obrigada e até mais.